Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é a mesma de muitas mulheres que me escrevem. Geralmente são esposas, filhas ou noras de pastores, obreiros ou anciãos de alguma religião pentecostal, dizendo que não sabem como contar ao marido, ao pai ou ao sogro o que aconteceu. Não se trata de casos de infidelidade conjugal, mas de infidelidade religiosa. Pessoas que, apesar de terem sido criadas numa religião, frequentarem regularmente uma igreja, cantarem hinos e cumprirem tudo o que se esperava de um cristão, traíram sua religião no momento em que creram que só existe um Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. E daí, alguém pode dizer, acaso não é isso que sempre pregam nas igrejas pentecostais? Não, não é isso. E somente aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus sabem perceber a diferença. O Evangelho, entre aspas, que é pregado na maioria das religiões chamadas cristãs, é aquele que Paulo chamou de anátema, ou maldito, no primeiro capítulo de Gálatas, da carta aos Gálatas. É um Evangelho que até fala de Jesus, mas como um co-salvador, juntamente com obras, mandamentos, ordenanças, costumes, perseverança, dízimos, jejuns, etc, etc, etc. Então, quando essas mulheres são despertadas para a graça salvadora, percebem que deixaram de ser joio e passaram a ser uma frágil plantinha de trigo em meio a toda uma seara de joio nos templos que frequentam. E qual a diferença? A direção para onde passaram a olhar. Assim como faz o girassol e outras plantas, as folhas do trigo acompanham a trajetória do sol ao longo do dia. Isso significa que elas estão sempre olhando para o sol e nada mais. Eu gosto de pensar que no final do dia, as plantinhas de trigo devem ficar na pontinha dos pés para aproveitar os últimos raios do sol que se deita para o seu merecido descanso depois de uma árdua jornada. Enquanto isso, as plantinhas de joio continuam indiferentes ao sol, olhando para outro lado. Na religião, esse outro lado pode ser a lei dada a Moisés, o templo, o pastor, o dízimo, o sábado, o jejum, as obras de caridade, a roupa da irmã ao lado, as curas, a prosperidade, o perseverar. A lista pode variar e até incluir o sol da justiça, que é Cristo, mas em alguma linha perdida lá no meio. Mas com tantas coisas consideradas coadjuvantes da salvação, obviamente, essas pessoas não consideram que seja Ele, Jesus, o único e suficiente Salvador. Todos os dias eu recebo mensagens do tipo: o pastor disse que se eu não der o dízimo, perderei minha salvação. Faltei a ceia, existe perdão para o meu pecado? O pastor avisou que fala inspirado pelo Espírito Santo e quem sai da igreja dele está pecando contra o Espírito Santo e não tem perdão. Aprendi que a guarda do sábado é o sinal de quem é verdadeiro crente. O padre disse que não existe salvação fora da igreja católica. Na congregação me dizem que só lá tem pão quente e se não for batizado lá não posso ser salvo. Cortei o cabelo. Será que perdi a salvação? Me ensinaram que no arrebatamento só vão os vencedores, mas eu não consigo ser um vencedor. Nunca consegui falar em línguas estranhas e o pastor diz que é porque não tem o Espírito Santo. E por aí vai. Depois de ouvir tanta bobagem, eu fico a pensar no tanto que os falsos profetas ensinam essas coisas. Os que ensinam essas coisas terão de explicar quando se encontrarem com o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas.
Lucas 11, 46. Está aí a dificuldade dessas mulheres que de repente encontram a salvação pela fé no único que pode salvar, que é Jesus. A dificuldade delas é que elas temem revelar isso em casa ao marido, sabendo que serão execradas da irmandade, repreendidas pelo pastor, ameaçadas com fogo e enxofre por não guardarem algum costume da igreja e nem darem valor à sua religião. Esta semana eu soube de 2 casos assim. Uma que não sabe como contar ao marido, outra que contou e agora é acusada de ter destruído o lar. Invariavelmente, elas acabam expulsas da sinagoga, como o cego que foi curado por Jesus. A passagem é assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: "Crês tu no Filho de Deus?" Ele respondeu e disse: "Quem é ele, Senhor, para que nele creia?" E Jesus lhe disse: "Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo." Ele disse: "Creio, Senhor." E o adorou. E disse-lhe Jesus: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos." E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: "Também nós somos cegos?" Disse-lhes Jesus: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece." João 9, 35 a 41. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas imprimiram milhares de notas falsas de libra esterlina para comprometer a economia da Inglaterra. Despejavam esse dinheiro na Inglaterra. As notas eram quase idênticas às verdadeiras. Satanás já sabia falsificar não dinheiro, mas cristãos, quando Jesus avisou que isso aconteceria. Quer ver um cristão falso? Leia a história de Simão, o mago, que creu exteriormente no Evangelho, foi batizado, passando a ser um cristão nominal. Mas não durou muito até ele revelar que o seu intento era outro. A história toda está no capítulo 8 de Atos, mas antes disso, Jesus mostrou o que aconteceria por meio da parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: "O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?" E ele lhes disse: "Um inimigo é quem fez isso." E os servos lhe disseram: "Queres, pois, que vamos arrancá-lo?" Ele, porém, lhes disse: "Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o trigo e atai-o em molhos para o queimar, colhei primeiro o joio, melhor dizendo, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro." Isso está em Mateus 13, 24 a 30. Quando o semeador saiu a semear a boa semente de trigo, o inimigo veio e plantou o joio. Nós somos incapazes de discernir com precisão qual é um e qual é outro. Por isso, Jesus não nos deu a tarefa de arrancar o joio. Trigo e joio cresceriam juntos até o final. Mas quem é trigo percebe quando a planta ao seu lado não está olhando para o sol. Está olhando para muitas coisas, aparentemente boas, caridosas, religiosas, mas não para o sol. O joio está em todo lugar, não apenas nas religiões pentecostais, porque o inimigo soube espalhar a sua falsa semente muito bem. Sempre que encontrar alguém que se diz cristão, porém acha que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para pagar por todos os seus pecados, ali pode estar um joio. Pode até ser uma pessoa ignorante da influência que recebeu do inimigo e do falso evangelho que lhe foi vendido por pregadores ignorantes ou inescrupulosos, mas se não tem a Cristo como único Salvador, obviamente não conhece a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Portanto, se existir qualquer merecimento, já não é graça. Talvez você queira fazer o teste do joio em si mesmo. É simples. Basta responder o que significa Salvador. Muito bem, você respondeu o que salva, não é? Segunda pergunta: quem na Bíblia é chamado de Salvador?
Parabéns, mais uma vez você disse Jesus. Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o anjo lhes disse, aos pastores de ovelhas: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mateus 1, 21 e Lucas 2, de 10 a 11. Ah, você achou que eu iria continuar perguntando? Não, o teste acabou. O Salvador é Jesus, nada mais, ninguém mais. Se ele morreu na cruz para levar os pecados de todo aquele que crê, que pecado teria ele esquecido de levar, que agora alguém se acharia capaz de expiar por meio de orações, jejuns, dízimos, ofertas, velas, perseveranças, etc.? A menos que a Bíblia chame de Salvador a lei, as boas obras, a igreja, o dízimo, o pastor, os costumes, o batismo, etc., os que confiam nessas coisas como aditivos para a salvação não saberiam reconhecer um pé de joio ou uma nota de libra esterlina impressa pelos nazistas. Portanto, agora ore e peça a Deus onde, como e de que maneira irá revelar ao seu marido a sua recém-descoberta fé no Salvador e a sua certeza que agora desfruta, e você que agora desfruta de vida eterna. Deus poderá tocar o coração dele e juntos se regozijarem nisso, deixando para trás o jugo da religião. Mas também pode ser que isso venha à custa de perseguições, perda de amigos, que na verdade nunca foram mais amigos seus do que da religião que você seguia. Então, na hora de decidir, eles irão preferir a amizade da religião, talvez até por medo, para não serem também expulsos da sinagoga, né? Como foi o cego expulso, e os familiares tinham medo de ser expulsos. Mas se você leu toda a história do cego que foi curado, verá que ele só foi conhecer realmente quem era aquele que tinha aberto os seus olhos depois de ter sido expulso da sinagoga dos judeus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: nós sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Os seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. João 8, de 1 a 41. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.